Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. A Bíblia diz isso, né? Que a fé vem pelo ouvir, não é nem por ver, né? É por ouvir. A fé vem por ouvir, né? Ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, né? Quando ouve, né? Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do marido, né? Que tem gente que é tão santo ou santa que ouve a voz de Deus, mas não ouve a voz do marido e não ouve a voz da esposa. Essa conta não tá batendo. Eu sempre pensei assim, né? Que tem gente que é tão santo assim, tá quase voando pro céu já, mas não escuta o marido, não escuta a esposa. Então, às vezes a gente tem que rever se realmente nós estamos ouvindo a voz de Deus, porque eu não acredito em um Deus que quer que eu tenha intimidade com ele e não quero ouvir a minha esposa, não quero ouvir meus filhos, não quero ouvir ninguém. Poxa, então alguma coisa está errada. Então não é bem assim, né? Temos que ouvir as pessoas, não tem sentido. Se a gente ficar 30 dias sozinho num lugar e não conversar com ninguém, não tem internet, não tem nada, você pode ter certeza, você não vai querer ficar sozinho, você vai querer falar com alguém, senão você vai começar a falar com bicho, falar com árvore, né? Aí você já vai ficar com algum problema mental aí, não é certo? É certo, a comunicação é necessária na sua casa, na sua família, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho. Você está construindo vidas e elas estão à sua volta, visualizando, prestando atenção aí como anda a sua comunicação, como anda ali o seu desenvolvimento na sua vida familiar. Então você precisa ter um tempo com a sua família, um tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para todas as coisas. Ontem eu estava atendendo um casal, a esposa não queria mais ficar com aquele homem porque ele trabalha demais. E eu falei, mas você não queria um homem que trabalhasse, que tivesse um bom caráter, que tivesse um bom emprego? Ah, eu queria, mas não tanto, então ele não para mais em casa. Por que será que ele não para em casa? Onde está o seu defeito? Porque o defeito dele você visualiza, mas e o seu? Então aquela mulher já não queria mais aquele homem, quer dizer, ela pede uma pessoa, mas a pessoa trabalha demais e ela não quer mais aquela pessoa. Por que será? É ciúme? Está competindo? Está com qual problema nesse relacionamento? Então preste muita atenção naquilo que você anda pedindo para Deus aí, porque depois Deus te dá, você não sabe gerenciar, governar, administrar o seu próprio relacionamento, não é verdade? Então você precisa analisar os seus conceitos, precisa analisar aquilo que você anda pedindo para Deus. Então aquele homem ali bem sucedido, um trabalho maravilhoso, mas não tem tempo para Deus, então tem que ter ali uma comunicação melhor. Precisa se comunicar. Quando você vai fazer um pedido para Deus ali no seu projeto de vida, eu já ensinei isso para você. Tem o pedido pessoal e tem o pedido conjugal. Então, tem coisas que é só para você. O seu CPF, seu RG, a sua carteira de motorista, seu passaporte, seu documento, seu registro de nascimento. Você tem coisas que são pessoais. Mas quando você tem um namorado, um noivo, um marido, uma pessoa que vive com você, você precisa prestar atenção no que você anda pedindo, porque tem pedidos que é pro casal. E o que é para o casal tem que ser para dar alegria, não tristeza. Tem que dar mais alegria do que tristeza. Então, se você quer ser uma pessoa individualista, egoísta e solitária, então você não pode casar. Porque casamento é envolvimento de almas, envolvimento de vidas, envolvimento de pessoas. Então, você tem que ficar solteiro. Porque você tem que ter flexibilidade. Você tem que... Não é se prostrar para o outro, é para situações. Então, tem que ter renúncia. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Mas depois você volta, você renuncia por um tempo, depois você reativa os seus projetos, você ativa os seus projetos ali, profissional, familiar e tantas outras coisas. Então tem que ter diálogo, tem que ter comunicação. Um quer viajar, o outro não quer viajar. Daí um quer viajar sozinho e deixar o outro. Então tem que ter diálogo, tem que ter acordo. Amós 2:2, né? 3:3. Amós 3:3. Andarão? Dois juntos, se não tiver de acordo? É tudo bíblico, tá na Bíblia, querida. É só você ler a Bíblia. Deus vai te ajudar, Deus vai te alinhar, Deus vai tirar você desse emaranhado aí. 1 Coríntios 13 diz o quê? Que o amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tem que ter amor, tem que ter zelo, tem que ter bondade. Se você quer ser bem tratado, então trate bem o outro. É reciprocidade. Aquilo que você dá, você recebe. Então, o relacionamento, ele começa a ficar ali, provérbios que diz que o ferro afia o ferro, não é verdade? Então, o relacionamento, você começa a parecer com o outro. Então, cuidado com o que o outro anda te transmitindo. Você é o reflexo do outro. Você é o reflexo do outro. Então, se você está recebendo, preste atenção no que você está semeando. Maravilha, tá vendo, pessoal? Esse assunto, forte, aliás, quando você vem aqui, né, a gente gosta de falar isso, porque aí eu falo
De um lado você fala do outro e fica tudo junto, fica bom. É importante esses assuntos porque aqui hoje vai ser um bate-papo aqui porque relacionamento, né? Porque existem os extremos, né? Tem aquele que ele acha que ele é muito espiritual, que ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele faz alguns, entre aspas, né? Algumas coisas espirituais que ele acha que está tudo bem, mas ele não tem um bom relacionamento com a sua própria família, né? Isso é muito interessante tocar nesse assunto, porque esse assunto é como uma ferida, né? Você toca, vai doer, mas tem que doer para ser curado, não é? Porque a pessoa, então, isso fala-se marido e mulher, né? Família, casamento. Aí fala relacionamento entre os pais e os filhos, filhos e pais. É claro que toda a família, você não vai conseguir agregar toda a família, mas vamos começar por parte. Então, quando eu falo em família, eu começo com um casal. Se você, o ouvinte existe, é porque um homem e uma mulher se gostaram, se amaram, casaram, e você que está ouvindo nasceu fruto de um amor de um pai e de uma mãe, não é? Então você não nasceu por um erro. Eles erraram o cálculo lá e nasci errado. Você não nasceu, meu amado. Você tem que admitir que você nasceu na família certa. E não adianta espernear, que é isso aí, não adianta, né? Essa geração, essa nossa geração, nós falamos para esses jovens que estão sendo inseridos aí nos relacionamentos, nós estamos falando de você que já tem uma vida que você já construiu, isso aí você resolve, você já é adulto, você sabe quantos anos você tem de casado. Estamos falando dos novos que estão chegando. Essa semana eu atendi uma moça com 18 anos, ela já casou 2 vezes. Então a gente está falando de relacionamento de jovens que estão entrando em uma família, criando um vínculo familiar. E essa pessoa já leva o pai, já leva a mãe, já leva a sogra, todo mundo junto. Não, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então você tem uma família e você tem parentes, então você tem que discernir ali onde você quer estar. Você precisa ter o seu território, você precisa ser o guardião do seu lar, da sua casa, da sua família. Então se você está pronto, se você está preparado, se você tem como sustentar uma pessoa, então pense nisso. Ore por isso e Deus vai te dar graça, unção, sabedoria, renovo. Quantos começaram lá atrás e não tinha nada e depois foram conquistando juntos? Então vai olhando aí o exemplo dos seus avós, dos seus pais, de mentores, pessoas que têm um casamento bem estabilizado ali, com perdão, com reconciliação, com tantas coisas. Às vezes meu filho e minha filha perguntam, como vocês conseguiam viver com R$1.000 naquela época, criar 2 filhos, morar, ainda pagar aluguel, ainda comer? Não sei, pergunto para Deus, mas a gente consegue. Então, quantas coisas você conseguiu e olha onde você chegou. Entende isso? Então, mostre caráter, mostre perdão, mostre arrependimento, mostre honra, conte as suas fases boas que você superou, sendo esse exemplo para a nossa geração, não só para os seus filhos, não só para os seus amigos, mas todos aqueles que vão te procurar. Escute, ouça o jovem, a criança, o adolescente. Eles também têm medos, eles também têm depressão, eles também têm tristeza, eles também se sentem desalinhados da sua identidade, eles estão perdidos na sua identidade, eles não têm referência, eles não conhecem Jesus. Então estamos aqui para pregar um evangelho puro, limpo, genuíno. Jesus é isso, é boas notícias, boas novas. Vamos ganhar o Brasil, o mundo para Jesus. Vamos ganhar esses jovens, vamos parar de criticar eles e vamos acolher. Acolher é limpar, é tirar os espinhos, que eles já têm muito. Então vamos ajudar. Segura na mão deles e ensine. Fale de Jesus, fale de José, fale de Davi, fale de Jeremias, fale dos discípulos, fale dos apóstolos. Fale aquilo que você conhece. Isso é evangelho, isso é Deus agindo nos 4 cantos do mundo, Brasil, norte, sul, leste, oeste, onde você estiver, no aeroporto, na rodoviária, no ponto de ônibus, no Uber, no táxi, no caminhão, onde você anda, nas entradas e saídas, que está lá em Deuteronômio 28, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito o fruto do seu ventre, bendito a cria dos teus animais, tudo é bênção na sua vida, no sítio, na chácara, na fazenda. Então, não julgue as pessoas, não critique as pessoas, acolha e ouça. Ouça o que as pessoas querem falar. E depois você dá ali aquela palavra linda que a Bíblia diz que é maçã de ouro em salva de prata, uma palavra dita na hora exata. Quando você fala o rema ali, aquela palavra dita na hora exata, aquela pessoa começa a se deliciar em Deus. Começa a se deliciar em Deus.
E Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. Eu estava aconselhando uma aluna essa semana e eu comecei a ensinar isso para ela. Ela falou, sério, é isso mesmo. Eu estava pensando tudo errado, eu estava desalinhado das minhas opiniões. Muito obrigada por abrir a minha visão, meus olhos. Agora eu entendi. E ela estava ali se deliciando na palavra de Deus. Jesus fazia isso, ele parava. Ele parava nas entradas das cidades, ele parava no meio das concentrações e ele falava para os seus discípulos. Ele falava para os seus discípulos. Alguém me tocou aqui, porque eu sei que saiu virtude aqui. Aconteceu uma coisa diferente. É isso, tem que sair virtude das suas palavras. Tem que sair virtude das suas palavras. Então, cuide das pessoas. As pessoas são preciosas. As pessoas são valiosas. Se for necessário, pare dentro de um avião, pare dentro de um ônibus, pare dentro de um supermercado. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Então, vigia. Vigia, porque Deus coloca anjos no seu caminho. Deus coloca pessoas incríveis no seu caminho. Deus coloca pessoas maravilhosas no seu caminho. E aquela pessoa é uma ponte na sua vida. E aquela pessoa vai te ajudar a sair dessa situação. Então, cuide de pessoas. Aquela pessoa é uma ponte na sua vida. Mas você não gosta de pessoas? Você não gosta de se relacionar? Você não quer sair de casa? Você quer ficar preso aí? Só ouvir na pastora Eva? Ouvir é bom, mas praticar? Pratique. Então, fé em movimento. Fé em movimento. A fé ouve, a fé fala, a fé anda. E falar em fé, a gente fala em comunicação. Se comunicar com Deus, se comunicar com pessoas. E aprendemos que comunicação é a base de tudo. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Esse texto, Jeremias 33:3, acredito eu, uma boa parte dos cristãos sabe de cor, né? Eu aprendi muito cedo, ainda bem jovenzinho, acho que tinha uns 16 anos de idade, um adolescente. Eu ouvi uma pregação e o pastor disse: olha, anota o telefone do céu. E na época só tinha telefone de orelhão e quem tinha telefone em casa era só gente que tinha muita grana. Poucas pessoas tinham telefone fixo, né? E ele falou, o telefone do céu é Jeremias 33:3. Eu nunca esqueci disso. Que ele falou, é o telefone. Não precisa de operadora e nos dias atuais, para você falar com Deus, não precisa de Wi-Fi, não precisa de 5G, nem nenhum tipo de G. Precisa de você abrir a boca se comunicar com ele. Então está escrito, clama a mim. Deus está falando, clama a mim. Você tem que clamar para mim, que eu vou te responder. Então eu creio que quando eu clamo a Deus com essa intensidade, e vai ter resposta. É o famoso resposta sim. Às vezes vai ter um não, né? Porque o não é uma resposta. É que nós queremos sempre sim. Todo mundo quer, eu também quero. Mas tem hora que não vem um sim. Vem um não com um gostinho que poderá ter mudança no momento certo. Deus vai mudar esse quadro para um sim. Ou às vezes o famoso espere, né? Esperar. A gente já sempre comenta sobre essa palavra esperar. Né? Não é fácil esperar, não é ficar esperando. A coisa ruim é quando você tem que esperar alguma coisa e não tem nada para fazer. Ontem eu precisei esperar 1h50. Mas o que eu estava esperando era uma coisa boa, só que eu tinha que esperar. Aí naquela 1h50 eu pensei, puxa, eu não vou ficar aqui ocioso. Aí eu comecei a fazer algo, né, um trabalho online, que eu comecei a desenvolver ali, nem vi a hora passar, e foi bênção para mim, foi bênção quem recebeu aquele meu trabalho online, não é? E depois eu peguei o que eu fui buscar lá, tudo certinho ali. E me saí bem, por quê? Eu não deixei aquela 1h30 ociosa, eu fiz algo. Se fosse para descansar, eu ia descansar. Não era hora de descansar, era hora ainda de produzir. E eu pude produzir. Então, você tem que saber viver esse tempo de espera. Às vezes o tempo de espera pode ser uma férias, o tempo de espera pode ser um período que você vai refletir como é que está a vida, para tomar algumas atitudes, algumas ações, algumas decisões. Não é? Às vezes o tempo de espera, mas você não é ficar ocioso, é fazer alguma coisa. Então isso mexeu muito comigo, né? Então o relacionamento com Deus só existe com comunicação, falando com Ele, dialogando com Deus, clamando.
No comum, todo mundo sabe, a oração. Tudo bem, a oração, é verdade. Né? Mas se comunique um pouco mais com Deus. Essa comunicação, você não pode comunicar com Deus. Hoje de noite eu vou em um lugar cultuar a Deus, vou comunicar. Não, você tem que comunicar com Deus na hora que você acorda. Você não pode esperar estar com outras pessoas. Aí é outro tipo de comunicação com mais gente, né? Num único lugar para adorar a Deus. Aí sim, mas você já tem que ter essa vida de comunicação. Tipo assim, quando você vai num lugar cultuar a Deus, você já se comunicou com Deus, você vai lá só para dar glória e celebrar a vitória, desse tipo. Então você tem que ter esse entendimento, né? Porque tem gente que tem essa mentalidade. Eu vou em tal lugar porque lá eu vou falar com Deus. É verdade, mas você já tem que ir já sabendo que você já falou com Deus em casa, em outro lugar. É forte o que eu faço enquanto eu espero. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Essa paciência, ela gera esperança, confiança, reflexão, desenvolvimento de outro plano que você tem que concluir. O que eu faço enquanto eu espero? Curta a jornada, meu filho. Celebre a jornada. No caminho não tem só espinhos, tem flores. Então, curta essa jornada. O pastor Edson mudou de caminho, mudou de trajeto, nessas idas e vindas, e ele trocou de caminho 3 vezes, numa situação onde estamos indo. E eu falei: sério, mas você trocou de caminho de novo? Mas é outra estrada isso aqui, mas é outro caminho isso aqui. Não tinha esse prédio aqui. Então, o nosso cérebro, ele trabalha muito bem quando ele é criativo, quando você muda a rota e você muda a sua percepção, o seu entendimento, o seu lado criativo começa a criar. O seu lado criativo começa a entrar em ação. Ele começa a ver coisas novas, tem árvore, tem prédio, tem uma empresa ali, tem uma escola. Eu mudei o trajeto ali na minha rua, na minha casa, no meu bairro, e essa semana eu estava olhando e eu vi que tinha um prédio que eu nem sabia que já estava pronto, tinha outra loja, e assim você vai usando o seu lado criativo que estava estagnado, parado. Você estava preso em memórias ruins do passado, em situações dolorosas. Por quê? Porque você tem que visualizar. Somos do visual. Então, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente o cheiro, é os 5 sentidos. As crianças entendem muito bem, mas o adulto tem uma dificuldade em entender isso. Então, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente o cheiro, aí você fala. Primeiro você ouve, primeiro você vê, depois você sente o cheiro, se é justo, se é honesto, se é bom, se é agradável, se tem algum louvor, nisso eu devo pensar. Daí você verbaliza e depois você vai e toca e pisa naquele território. Olha a reflexão. O que eu faço enquanto eu espero aquela empresa me ligar para ser contratada? O que eu faço enquanto eu espero? Seja criativo, desenvolva a sua capacidade. Usamos muito pouco da nossa capacidade. Como Deus deu talento, dom, habilidade. Tem o dom natural e tem o dom que Deus aí colocou em você. Então, desenvolva isso. É muito importante, tem muitas coisas boas em nossa volta, mas muitas vezes a gente acostuma o famoso piloto automático, né? Você tá, tipo ali, você sai de manhã, é mecânico, você vai pro trabalho, volta pro trabalho, faz isso. Isso não tá errado, faz parte da vida, né? Mas você tem que, vamos usar um termo assim, curtir a beleza das coisas, porque quando vem uma preocupação na nossa cabeça, quando tem um problema para resolver, a gente só pensa naquele problema. E o pior é que a gente não pensa na solução, fica pensando, às vezes, só esquentando a cabeça. Mas a vida, quando a Bíblia fala assim, o justo pela sua fé viverá, a fé é uma viagem, você está viajando, você está caminhando. Então a fé é para hoje, para de manhã, de tarde, de noite, ou seja, você está nessa caminhada da fé, nessa jornada da fé, e você tem que desfrutar. Deus quer que eu e você possamos desfrutar da beleza do dia a dia, um dia de cada vez. O próprio Jesus fala isso, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã. Vamos viver o hoje. Se você está no ao vivo com a gente, hoje é quinta-feira. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2026. Então viva o hoje. Calma. Acalma o teu coração aí. Mas você disse aqui, porque eu puxei aqui a frase, você pegou aqui o Salmo 40, né? Que é o famoso esperei com paciência no Senhor. E a gente descobre que a espera também fortalece a fé. A espera fortalece a fé. Mesmo sem ver, né? Mesmo sem ver,
continue crendo. Deus está trabalhando. Há um texto aqui, Isaías, né? Isaías 64, ele fala sobre isso, o Deus que trabalha enquanto a gente está dormindo, é mais ou menos isso, quer ver? Estou procurando aqui, Isaías 64, o verso 4. Muito interessante isso aqui. Ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, olha a palavra aqui, ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Olha a espera aqui. Então, talvez alguns ouvintes estão perdendo o foco porque você está só murmurando, reclamando e não está vendo a beleza da espera. Né? A beleza da espera. Esperar. Por exemplo, nós cristãos, eu acredito, não são todos, né, pelo que eu estou observando ultimamente, mas uma grande parte, né, nós cremos o quê? Nós estamos esperando. Jesus voltará. Né? Então ele prometeu isso vai acontecer. Só que a gente não sabe quando, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 5 anos, pode ser em 2030, pode ser antes de 2030, pode depois de 2030, a gente não sabe. Não é? Mas isso vai acontecer. Então a gente está esperando o quê? Enquanto a gente espera, vamos, porque ele já habita em nós. Gente, preste atenção no que eu vou te dizer agora, pode te ajudar isso aqui. Muitos cristãos, eles jogam tudo pro céu. Porque a Bíblia diz que lá no céu não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter pecado, não vai ter nada. É outra dimensão, outro nível. Ok? Só que nós estamos na terra, mas o que a oração do Pai Nosso diz assim? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. Então o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você, se você está firmado em Cristo. Então você tem que entender que aqui na terra vai ter os desafios, vai ter os momentos de alegria, vai ter alguns momentos de tristeza que às vezes acontece, né? De desafio, mas é aí que tá, Deus já está com a gente, minha gente. Deus já está conosco. Jesus falou, olha, quando Jesus deu instrução para os seus discípulos, ele falou, vão e façam. Eu vou estar com vocês todos os dias. Então, isso aqui não foi só para os discípulos, para os apóstolos, para nós também, claro, óbvio. Então é isso. Então Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse, olha, lá na terra vai ser uma maravilha. Vai ser tudo beleza. Não, ele sabia, ele sabe que temos desafios. E a vida, você cresce com desafio, sabe? Então, entenda essa questão da espera. A esperar no Senhor, esperar em Deus. Enquanto você espera, trabalhe. Enquanto você espere, estude. Enquanto você espere, desenvolva o projeto que Deus colocou na sua mão. Enquanto você não tem o que você quer, use o que você já tem. Olha que coisa incrível que Deus está falando com a gente. Isso é inspiração, isso é criatividade. Isso aqui é algo extraordinário que Deus está falando conosco. Por que eu falo conosco? É para a gente também que está aqui. Essa ministração é para nós aqui também que estamos falando. E para quem está ouvindo e está crendo e recebendo. Então, enquanto você fica aí chorando, eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Amado, use o que você tem. Use o que você tem. É pouco, então use o pouco que você tem, que aí vai crescendo, vai desenvolvendo. Não fique esperando você ter algo grande na tua vida para fazer o que você pode fazer com coisas menores. A Bíblia fala sobre isso, lá sobre a parábola dos talentos. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É pura Bíblia, gente. É isso. Então, se você se considera povo de Deus, se você se considera filho de Deus, então você tem um pai que é Deus. Um pai maravilhoso. Deus é chamado o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade e o príncipe da paz. O Deus Emanuel, o Deus conosco. É isso, minha gente. É isso. Então, está esperando algo? Trabalhe, estude, case, tenha filhos, vai, flua, deixa fluir o processo natural. É igual água no rio. A água vai sozinha, não precisa empurrar. Ela vai no fluxo ali do fluir daquele rio, daquela lagoa, enfim, a água vai indo. É assim que funciona. Então não queira forçar a barra. Falei em forçar a barra, me veio na mente agora um texto bíblico. Deus diz assim, não é por força, nem por violência,
mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então entenda, tenha discernimento espiritual, que aquilo que você está forçando a barra, de repente não é para você forçar a barra. É para você orar, descansar no Senhor, porque o Espírito Santo vai fazer a obra no coração dessa pessoa. Por isso que Deus te ama. Ele te ama tanto que ele deu o melhor que ele tinha. Seu filho unigênito. E a sua vida é uma vida de doação, de entrega, de reconhecimento, de perdão, de reconciliação. Você está sempre reconciliando vidas, não é verdade? Você está reconciliando casais. Você está reconciliando a comunhão de pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Estava fazendo uma pesquisa, 90% da população, as mulheres têm problema com as filhas e as filhas têm problema com as mães. Está difícil criar filhos. A comunhão, a comunicação, um não se entende, o outro não se entende, e vai para casa da avó, vai para casa da tia, vai para casa da vizinha. Você entende isso? Então você precisa dessa sabedoria de Deus para ajudar essas mulheres, para ajudar essas filhas, para ajudar essas pessoas, para ajudar essa pessoa. Então Deus te cura, Deus te liberta, Deus te sara, Deus te renova. Não é para você ficar aí sentado ganhando dinheiro, não. Seu dinheiro é para ser bem desenvolvido e tem um investimento também espiritual. Você vai ficar estocando dinheiro aí. Você vai ficar aí guardando conhecimento para você. Pobre, miserável, cego e nu. Você é rico, mas você é pobre de conhecimento e de entendimento do que Deus quer que você faça com as suas riquezas. Você pede um carro grande, mas não é para você ficar com ele aí na garagem, é para você colocar vidas e levar até Jesus. Você pede para gastar nos seus próprios deleites, você pede para gastar nas suas próprias vontades, é para você investir, distribuir, tirar um pouco desse casaco que está no armário e distribuir para alguém, tirar um pouco desse sapato que está acumulando aí dentro do seu guarda-roupa, tirar um pouco dessas coisas que você está acumulando. Você é um acumulador de coisas. Então Deus pede, Ele nos chama a essa responsabilidade de entender o plano dele na terra. Queridos, nós só vivemos uma vez e vai viver errado. Domingo de manhã eu estava explicando sobre isso. A vida é única, a vida é sua, você tem que viver o melhor dessa vida. Você vive a vida do outro, para o outro, mas você não vive a sua. Então desenvolva na sua capacidade ajudando o outro. É o que estamos fazendo aqui, ajudando vidas. Milhares e milhões de vidas já passaram por essa programação. Estava falando com uma ouvinte ontem, ela falou: pastora, no terceiro programa, no terceiro atendimento, eu já mudei toda a minha história, toda a minha vida, eu entendi. E eu não estava entendendo nada, ela entendeu tudo. E quando ela entendeu, a vida deu uma virada, deu uma guinada, transbordou em todas as áreas, sentimental, familiar, profissional, conjugal, na sua empresa, abriu seu próprio negócio, está estudando, está desenvolvendo a sua capacidade espiritual, desenvolvendo a sua vida. Deus nos chama a essa responsabilidade. Com 20, com 30, com 40, às vezes a gente fala com mulheres de 40 anos, com jovens de 40 anos, e eles falam: pastora, eu tô velho. Que velho? Você começou a viver agora. Você começou uma trajetória agora, você começou um ciclo agora, você vai estudar, você vai desenvolver, você vai capacitando ali. Você tem que aprender a ler, gostar de ler a Bíblia. Quem não gosta de ler, não lê nem Bíblia. Não lê nada, nem Bíblia, então não lê. Então a gente está aqui para te lembrar, para te conduzir. Mas 50% é você. Você tem que querer. Eu quero Deus, mas eu queria que Ele fizesse tudo. Não, Ele já fez. Ele já morreu, já ressuscitou, já te deu dons, talentos, habilidade, capacidade, revelação. Agora vai nessa sua fé. Vai nessa sua força, porque Deus é muito mais do que tudo isso, pastor Edson. Exatamente. Concluindo esse bloco aqui, essa palavra, né? De esperar, né? Tem um item legal esse aqui, ó. Permaneça fiel no que já tem, como eu já disse, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Então, o que eu preciso fazer a cada dia? Fazer o meu melhor naquilo que está em minhas mãos. Faça o teu melhor hoje.
seja na questão família, ministério, trabalho, vida espiritual, projetos, faça o teu melhor. Comece com o que você tem. Não espere ter muita coisa. Já faça alguma coisa com aquilo que você já tem. Jeremias 33:3, de novo repetindo, clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, use o tempo de espera para você se aproximar mais de Deus, não para se afastar dele. Isso é muito interessante. Enquanto você espera, né, busque se aproximar mais de Deus, buscar intimidade com o Espírito Santo. É isso, ele quer isso. Ele quer. Às vezes você está apreensivo, você fala, eu vou fazer tal coisa para distrair. Tem coisa que você tem que fazer, um momento de lazer, um momento de um esporte, de alguma coisa, tudo isso faz parte. Mas você tem que entender que tem hora que não é para distrair, você tem que ter um diálogo mais aberto com Deus, né? E outro texto aqui é 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Essa frase aqui é interessante, né? Em tudo dai graças. Ou seja, não murmure. Não murmure. Eu sei que nós estamos falando para uns ouvintes que não murmuram. Essa mensagem não é para nós e nem para vocês que estão ouvindo. É para outro planeta, provavelmente. Mas tem muitos filhos e filhas de Deus que só vivem murmurando. Aí não sabe por que a vida está ruim. Que a murmuração atrasa. A murmuração é atraso de vida. Leia para você ver a história do povo, quando Deus tirou o povo lá do Egito. Um povo murmurador. Muitos morreram de tanto murmurar. Murmurador. Moisés, o coitado, tá ficando cabelo branco, né? Moisés, um homem de muita paciência, né? O homem durou 120 anos, liderando uma multidão. Ele tinha toda a sua equipe, todos os... né? Tinha os seus apoiadores ali e tudo mais, né? Os seus líderes liderados e tudo mais. Mas a murmuração matou muita gente. Então, a murmuração, meu amado, atrasa a vida da gente. Agora, a gratidão é o contrário. Uma pessoa grata acelera algo, acelera os processos da vida. A pessoa grata a Deus, grata a alguém, a alguma pessoa que te ajudou. Ser grato a alguém não é você ficar refém dessa pessoa, você ser grato. Esses dias aqui, essa semana, segunda-feira veio aqui o pastor Pedro Almeida, que ele tem sido, né, e foi muito mais em outras épocas, nosso mentor, ainda continua, mas antes era mais intenso, né? Todo mundo foi mudando ali o seu ministério ali, mas eu sou grato. Eu estou aqui, primeiro foi Deus, mas Deus usou ele lá no passado, lá quando eu era ainda, eu tinha lá meus 26 anos de idade, mais ou menos, 26, 27, nessa faixa aí mais ou menos de idade, foi quando ele me convida para ir a uma emissora de rádio, porque ele tinha um programa de 20 minutos, uma vez por semana, e eu fui com ele. Vi tal. Então eu sou grato a Deus. E de 20 pessoas que ele liderava, ou que ele discipulava, dessas 20, eu e a Eva fazia parte desses 20, você vê, dos 20, apenas eu. Deus me levou a esse tipo de ministério também. Não ficar restrito, né, a um tempo físico. Ele falou, vai. Quer dizer, e eu não sou melhor que ninguém, e nem os outros que estão em outra posição são melhores. Tudo é reino de Deus, minha gente. Quando a pessoa entende isso, muitos cristãos, eles são muito fechados, assim, muito mente fechada. Você tem que visar em termos de reino de Deus, e não de reininho de seres humanos. O meu reininho, o meu reino daqui, não. O reino de Deus é uma coisa só. E Deus usa cada um conforme quer. Então ele sabe o potencial, Deus que nos criou, então ele sabe o potencial que está dentro de você, que você já usou. Mas eu acredito, tanto eu quanto vocês que estão nos ouvindo, até eu também, eu tenho certeza que tem alguns potenciais dentro de mim que ainda não foi utilizado. Ou porque eu não soube utilizar, ou não chegou a hora, entendeu? Mas Deus deu a todos nós um nível de capacidade para ser utilizada nessa terra. Entendeu? Entendi. Faça o possível. Vai no seu tempo, vai no seu momento, vai na sua hora. Por isso eu amo a família. Por isso eu amo o casamento. Porque quando um não consegue, o outro puxa o outro. O outro ajuda o outro. O outro auxilia o outro. O outro auxilia o outro. Isso mesmo. Família é isso. Um ajudando o outro. O que a mãe não consegue, a filha consegue. É incrível quando você pede ajuda,
Mas sabe qual que é o seu problema? Você não gosta de pedir ajuda. Você acha que você consegue tudo sozinho. Queridos, sozinho você não faz nada. Você chega, só que demora um pouquinho mais. Então, peça ajuda. Pastor, eu estou fazendo um tratamento, está difícil, a minha imunidade baixou, eu estou precisando de ajuda. Pastora, mas ninguém me estende a mão. Deus te estende a mão, sim. E Ele envia a pessoa, sim. Então, o ego, o orgulho, o medo trava você. Trava você. Então, aí você fica preso aí nessa situação. Tem problemas que nem precisava você estar passando, sabia disso? Mas o seu orgulho, você entrou nessa caverna aí, você não quer sair dessa caverna aí? Você está se fazendo de vítima? Mas se você falar, ó Senhor, eu sei que o Senhor me vê, o Senhor é o Deus que tudo vê. Envie um mensageiro e Deus vai enviar. Deus vai enviar. Deus vai enviar alguém para te ajudar. Eu sempre fiz essa oração desde que eu cheguei em Curitiba, sabia disso? Sabia disso? E a primeira vez que eu fiz essa oração, eu falei, ó Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui nessa cidade. Eu não vou fazer nada sozinho mesmo. Não vou mesmo. Então o Senhor me tirou da minha terra, o Senhor me tirou da minha parentela, o Senhor me tirou da terra que eu amava e me trouxe para uma terra que o Senhor conhece. Mas para mim é uma terra desconhecida. E essa terra desconhecida vai doer. Vai doer. E às vezes eu andava pelas ruas de Curitiba, eu ia nos lugares assim, quando eu via só a placa da minha cidade, eu já chorava. O que eu vim fazer nesse lugar? Senhor, o Senhor disse que o Senhor ia me ajudar, o Senhor ia colocar pessoas no meu caminho. E eu comecei a trabalhar com mulheres, eu comecei a conhecer vidas, eu comecei a conhecer pessoas incríveis que estão me ouvindo até hoje, que é desde do início, quando eu cheguei aqui. E elas continuam ouvindo, pastora Edson. Sim. Até hoje elas continuam aqui, elas estão aí ouvindo, elas sabem o que eu estou falando. E Deus começou a enviar pessoas para nos ajudar. E nós começamos a pedir para Deus e Deus começou a enviar pessoas. Nos momentos de enfermidade, nos momentos de dificuldade. É importante, pastor Neto. Sim. É importante porque o ouvinte não sabe. Ele pensa que a gente chegou ontem e pensa que a gente é funcionário da rádio. É verdade. Então tem que falar assim, tem que explicar. Você tem que entender que se você tem chamado, vai nessa sua fé, vai nessa sua força. Deus vai enviar os camelos de Deus carregados de prosperidade, Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar empresários, Deus vai enviar mulheres incríveis no seu caminho, na sua vida, e você não vai fazer sozinho. Não vai fazer sozinho. Quantas vezes eu ia nos lugares e as pessoas achavam que a gente era funcionário da rádio. Não, isso aqui é um chamado, isso aqui é um desígnio, isso aqui é um projeto, isso aqui é um propósito, isso aqui é um alinhamento de Deus para o mundo, para as terras, para as nações, para os povos. Então, se você fizer essa oração, eis-me aqui, Senhor. É o Senhor que me enviou nessa cidade. Você está aí numa cidade complicada, difícil, você acha que Deus te deixou? Não, não te deixarei. Eis que estou com você todos os dias da sua vida, quando você tem tudo e quando você não tem nada. Ele é tudo na sua vida. Ele é tudo na sua vida. Quem sabe você está vivendo esse momento no seu casamento. Quem sabe você precisa dessa palavra e Deus está falando para você que Ele te deu essa pessoa maravilhosa, mas você só olha para os defeitos. Então comece a amar essa pessoa e alinhar esses defeitos. E ver que você também tem defeito. E ver que você também não é o santinho. E ver que você também não é a santa. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar e você vai ver. Pastora, muito obrigada, porque olha, eu ia vender essa casa, porque eu não gostava nem dessa casa, nem dessa cidade. Agora Deus abriu os meus olhos. Eu amo esse lugar, eu amo essa família, ela é difícil, ela tem problema, mas é tudo que Deus me deu. Então me dê forças para enfrentar essa situação e Deus vai te dar força. E deu, e está dando. Sim. Ebenezer, não é assim que a Maria Pio disse? Até aqui, Deus nos ajudou. E Ele vai continuar ajudando. Eu lembro dessa palavra quando foi inaugurado esse estúdio aqui na rádio. Nós estávamos lá numa salinha, lá no fundo. E quando foi inaugurado, foi a palavra dita. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você começou lá na salinha, agora estamos nessa sala aqui.
E Deus criou esse Estúdio, né? estúdio dessa sala, da mesa redonda aqui. Então, é consagrado, é ungido. Isso aqui é uma mesa de Deus, do Salmo 23. Ele é o nosso pastor e nada vai faltar. Não vai faltar coisa grande, não vai faltar coisa pequena. Esse altar que Deus consagrou para você receber essa palavra pura, limpa. Águas que jorram e chegam nos ouvidos dos nossos ouvintes para libertação. Então, seja liberto hoje. Seja restituído hoje. Seja restaurado hoje. Em nome de Jesus. E nós vamos orar agora e nós concluímos aqui de tudo que foi falado aqui. Enquanto você espera, ore. Enquanto você espera, trabalhe. Enquanto você espera, sirva. Sirva a Deus e ao próximo. Enquanto você espera, confie. Enquanto você espera, prepare-se. Enquanto você espera, persevere. Eclesiastes 3:11 diz: no tempo certo, Deus fará. No tempo certo, Deus fará. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos por essa instrução espiritual para nós. Agradecemos pelas pessoas que permitem que possamos chegar até elas através do som, da voz, da comunicação, da fé, das ondas amigas do rádio e ampliado também pela internet. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte que está atento a essas palavras. E sabemos que tem ouvintes que ele sabe de tudo isso que nós falamos. Não foi nem novidade. Muitos já falam isso, eu já sei. Mas o Senhor sabe que tem muita gente que fala isso, eu já sei. Sabe, mas não está fazendo certo. Sabe, mas não está agindo corretamente. Só sabe, mas não está colocando em prática, ou não está vivendo essa essência do que foi falado hoje, em esperar no Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós pedimos que a Tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre cada um de nós e cada ouvinte, cada um espalhado por essa nação chamada Brasil. E é claro, em outras regiões do planeta estamos chegando também, certamente, nossos ouvintes da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, também nossos ouvintes lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão, da Itália, da França, Portugal, Espanha, também da Coreia do Sul e certamente outros que eu não tenho conhecimento, mas que estamos chegando em lugares talvez que inimagináveis. Como eu digo, Pai, estamos chegando em lugares que a voz já chegou, mas que talvez nós não pisaremos com os nossos pés, mas a voz chegou lá, porque o Senhor está permitindo esse fluir do Teu Espírito através desse ministério que o Senhor nos deu. Deus, eu oro em prol de todos aqueles que estão conectados conosco, Pai, e se sentem parte deste ministério. Eles se sentem incluídos, se sentem bem quando ouvem a instrução espiritual, entendem, colocam em prática e têm tido uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada, não livre de problemas, mas mesmo diante dos problemas, são pessoas felizes, pessoas bem resolvidas e pessoas que realmente estão sabendo esperar no Senhor. Deus, nós oramos pedindo a graça e o Teu favor sobre todos nós, os casais, jovens e crianças, os bebezinhos, as mamães grávidas, as famílias. Ó Deus, também pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação, sobre esse Brasil, Pai, gigante que é, mas para o Senhor tem controle e sabe de tudo. Pedimos força neste ano de 2026, para nós e para todos quantos estão nos ouvindo também, para que mesmo diante de turbulência, seja na área de uma área ou de outra que venha algum tipo de turbulência, que acaba afetando toda a população, mas que o Senhor dê graça a todos nós, para superarmos e vencermos, mesmo diante das tempestades da vida, nós sabemos que o Senhor está no nosso barco, então a nossa confiança está no Senhor Jesus, que acalma toda a tempestade, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta palavra que foi ministrada nesta manhã, na Tua presença que está muito forte nesta manhã, agindo e operando nos corações, nos lares, nas famílias, na empresa deste homem, desta mulher, deste jovem, esta criança. Entregamos agora nas Suas mãos e a Tua palavra diz que o Senhor lança fora todo medo, medo de tomar decisões. Medo de tomar decisões, essa pessoa que sente medo de decidir, Pai, que está travada em alguma área da sua vida, que nesse momento a presença do Espírito Santo venha eliminar este mal que está agindo na mente dessa pessoa, cura as feridas da alma, cura, Senhor, essa pessoa que está cansada no seu emocional devido a um estresse, uma agonia, uma angústia e precisa de um renovo nesta manhã, que a presença poderosa do Espírito Santo venha transbordar. Em nome de Jesus nós cremos e já te agradecemos. Amém. Amém.
Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!